Vamos abrir a Bíblia? João 19:30. Vamos ver o que o nosso rei falou lá nos momentos finais, lá na cruz. O que ele falou, o que ele disse, é o que faz toda a diferença na nossa existência, irmãos. João 19:30. Eu queria convidá-los a ficar de pé mais uma vez em reverência à palavra de Deus. Vamos ler a uma só voz? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém. Pai, obrigado porque tu és o nosso rei. Obrigado porque tu te fizeste o nosso rei. Obrigado porque o nosso rei é um rei salvador. Porque o nosso rei é um rei de misericórdia, de bondade, de perdão. E obrigado, Senhor, porque tu, ó Deus, o nosso rei, se fizeste homem e através de Jesus o Senhor se encarnou e veio a este mundo para pagar o preço da nossa redenção. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite nós te louvamos e te bendizemos por tua obra maravilhosa. E clamamos a ti, ó Deus, revela-te aos corações. Que as vidas que estão aqui neste lugar não saiam daqui sem compreender a tua palavra, sem ouvir a tua voz. E que, ó Deus, o Senhor faça uma obra gloriosa na vida e no lar de cada um de nós. Porque todos nós necessitamos de ti. Diga comigo: Senhor Deus, eu necessito de ti. Fale mais alto, igreja. Senhor Deus, eu necessito de ti. Toque em meu coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Qual é o valor de uma alma? Quanto custa uma alma? Essa pergunta pode soar estranha aos nossos ouvidos. Talvez fique mais fácil entender o sentido se nós dissermos qual é o valor de uma vida. Para o mundo, a vida humana não vale nada. Para o mundo, irmãos, a vida humana está cada vez mais sem valor. Basta a gente olhar para os hospitais, basta a gente olhar para as escolas, basta a gente olhar para os drogados, para os perdidos, e ver como a vida humana não tem valor nesse mundo. Não vale nada. Mas para Deus, a vida humana vale muito. Para Deus, você tem valor. Para Deus, você é importante. No mundo, a vida se acaba como em fração de segundos, como se fosse algo que fosse até desprezível. Mata-se por um par de sapatos, um par de tênis, e até por muito menos. Mata-se até porque a pessoa não tinha um dinheiro no bolso para o ladrão. Então ele mata. Os nossos governantes também não dão valor à vida. Basta nós vermos como eles ficam parados diante do avanço das drogas, do crime, do tráfico de armas, do tráfico de vidas, diante da pedofilia, diante dos estupros. Há muitos anos houve uma estatística que aqui em São Paulo acontecia um estupro a cada 2 minutos. Aí pararam de falar. Pararam de falar, porque isso pega mal para o governo. Mas eu acho que não diminuiu. Eu acho que isso só aumentou. Porque o pecado só aumenta nesse mundo. O mundo desvaloriza a vida. E você valoriza a vida? Você dá valor à sua existência? E você dá valor à existência do seu irmão, da sua irmã aí do teu lado? Ou da sua família? Porque para Deus, irmãos, uma vida vale muito. Basta nós entendermos que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz e nos salvar. Um por um. Então, quando nós pensarmos no sacrifício de Jesus e na obra que Ele fez, nós não podemos pensar, ele fez essa obra para salvar o irmão fulano, o irmão Beltrano. Sim,
Mas nós temos que entender que ele morreu por cada um de nós individualmente. Ele pagou o preço do nosso pecado, o preço da nossa salvação individualmente. Então, meus irmãos, nessa noite nós vamos refletir sobre isso, sobre o que o Senhor Jesus falou lá no seu último suspiro, no seu último momento. Ele disse essas duas palavrinhas, vamos falar juntos? Está consumado. O que significa estar consumado? Significa que ele satisfez a justiça de Deus. Deus é santo. E Deus jamais permitirá que o pecado entre no céu. Deus jamais permitirá que um pecador vá para a glória celestial no estado de pecado que se encontra. E então Deus, para salvar os seus filhos, ele resolveu pagar o preço. Só ele poderia pagar esse preço. E ele fez isso como? Se encarnando. A Bíblia nos diz que Jesus é o próprio Deus encarnado. E ali na cruz, o Senhor Jesus morrendo e vertendo o seu sangue, diz essas duas palavrinhas: está consumado. A Bíblia de Genebra diz que a pior prova, a de suportar no lugar do seu povo o juízo de Deus contra o pecado, estava superada. Essa era a maior prova. A de suportar o peso do pecado do povo de Deus, do povo dele, na cruz. E ele fez isso. E é interessante nós entendermos os originais da Bíblia, porque aqui no lugar de consumado, no original grego, está escrito tetelestai, que significa liquidado, pago. Então, quando Jesus disse está consumado, literalmente ele estava dizendo está pago. Ele pagou o preço, irmão. Ele pagou o preço. É interessante também a gente saber que alguns impostos em papiro foram encontrados com a palavra tetelestai escrita neles, significando que dívidas estavam pagas. Então, o tetelestai, ou está pago, é uma palavra usada até hoje na Grécia. E Jesus proferiu essa palavra. Quando alguém vai no mercado e compra algo, então é carimbado pago, tetelestai. Foi o que Jesus disse no momento final. Está consumado, ele disse tetelestai, está pago. Ele pagou o preço, meu irmão. Pagou o nosso preço. O preço da nossa salvação. Você está feliz com isso? Você gosta disso? Isso alegra teu coração? Amém? Ah, irmãos, como é bom viver assim. Como é bom sentir isso dentro da gente. Saber que nós fomos salvos, que o nosso preço já foi pago. E o que significa isso, irmãos, na prática? O que a Bíblia fala sobre esse sacrifício maravilhoso que Jesus fez? O que isso significa para nós, no mais íntimo da palavra? O que significa estar pago? Significa que havia um resgate. Você já viu quando uma pessoa é sequestrada e o sequestrador pede um preço lá, um valor? Pois é, era mais ou menos isso. Quando Adão resolveu pecar, toda a humanidade entrou em um tipo de maldição por causa do pecado. E a Bíblia diz, teu primeiro pai pecou. O salmista diz, eu nasci na iniquidade. Ou seja, nós já nascemos em pecado. Isso por consequência do pecado do nosso primeiro pai, Adão. E o preço que é agora cobrado para que esse povo seja salvo dessa dívida terrível do pecado, dessa condição horrível de morte, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, não era dinheiro, não era ouro nem prata. E nós lemos hoje no Salmo 50, quando o Senhor fala, olha, se eu tivesse fome, eu não pediria, porque eu fiz tudo. Ouro e prata não poderiam pagar o preço do nosso pecado, porque Deus criou o ouro e a prata. E ainda que o ouro e a prata sejam bonitos e etc., eles são corruptíveis. Mas, meus irmãos, o que poderia pagar o preço do nosso resgate era sangue.
E não era qualquer tipo de sangue. Era o sangue de Jesus. Por quê? A Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não qualquer sangue, mas o sangue com S maiúsculo. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja, não de todos, mas de muitos. E a Bíblia também diz que ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho. Jesus Cristo fez isso, irmão. E lá naquele momento, quando ele disse está pago, no momento da sua morte, significa que ele estava levando sobre si a penalidade, o castigo do nosso pecado, de todos aqueles que nele creem e que recebem a salvação que ele oferece gratuitamente. O pecado tem um preço. E esse preço precisa ser pago para que alguém vá para o céu, para que alguém tenha salvação, para que alguém tenha vida eterna. Do contrário, não há salvação. E aqueles que não foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que não forem perdoados por ele, serão lançados no inferno, onde padecerão eternamente a culpa do seu pecado. Mas ali na cruz, Jesus estava pagando o preço do nosso pecado para que nós não precisássemos mais ir para o inferno, irmão. Isso é uma mensagem tão terrível. E a gente nota que o mundo de hoje, irmãos, não ouve essa mensagem, porque se ouvisse, se converteriam. Mas as pessoas estão como que surdas e não conseguem entender a dimensão disso. Após a morte não há mais retorno. Não há mais como consertar algo. Hoje é o dia. Esse é o momento. Deus não tem queridinhos, amados. Deus não tem filhos preferidos. Perante Deus nós somos todos iguais. E se Ele não tocasse o nosso coração, nenhum de nós seria salvo. E o que importa, meus irmãos, é nós entendermos que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e receber o perdão que Ele já garantiu para nós lá na cruz. É isso que importa. É isso que faz a diferença. Hoje pela manhã, nós estávamos recordando aquele momento da ressurreição de Jesus. Uma pessoa, Maria Madalena, viu Jesus ressurreto. Correu, falou para os discípulos. Eles não creram. 2 irmãos indo pelo caminho, viram Jesus. Correram, contaram a novidade. Ele está vivo. Mas ainda assim os discípulos não deram crédito. E Tomé disse o seguinte, olha, eu só acredito se eu tocar nele. E então Jesus aparece no meio deles e diz aquelas palavras que servem para cada um de nós. As palavras que ele usou para exortar Tomé foram: não sejas incrédulo, mas... Como? Mas crente. Fala para o irmão do seu lado, não seja incrédulo, seja crente. É tão fácil ser incrédulo no mundo de hoje, né, irmãos? É tão fácil a gente falar que crê e sair da igreja e viver como quem não crê. No Salmo 50 o Senhor já estava repreendendo o povo por causa disso, lembra? Que adianta ter a minha palavra nos seus lábios? Se você vê um ladrão e você gosta, se você vê um adúltero e se associa a ele, se você fala mal do teu irmão, se você se assenta para difamar o próximo. Então, amados, essa coisa da falsa religiosidade é antiga. E é algo que nos persegue. Talvez hoje mais que nunca. Porque é tão fácil viver essa dualidade. É tão fácil estar na igreja de um jeito e fora da igreja de outro. Mas, meus irmãos, Jesus veio para pagar o preço do nosso resgate. Amém? Isso é estar consumado. Ele pagou o preço. Só não vai para o céu agora quem não quer. Ou quem não crê. Poderíamos parafrasear, né? Quem não quer e quem não crê. Mas, meus irmãos, está pago também significa reconciliação. A palavra de Deus diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Ele nos reconciliou consigo mesmo
através do sacrifício lá da cruz. E a Bíblia continua dizendo que ele nos deu o ministério da reconciliação. O que significa isso, irmão? Lá em Marcos 16:15, ele diz para nós: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esse é o ministério da igreja, o ministério de anunciar a mensagem da salvação. Mas antes disso, ele nos reconciliou com ele mesmo. A posição do mundo agora perante Deus, irmãos, foi modificada. E o mundo que eu falo é o mundo dos seres humanos. Foi modificado, amados, de tal modo que agora quem nele crer será salvo. Olha que promessa gloriosa. Quem acreditar nessa mensagem vai para o céu morar com Jesus um dia. E não é só depois da morte que vai receber a bênção do Senhor. Já aqui nessa terra, será abençoado por Ele. Terá comunhão com Ele. Ouvirá a voz dEle. Andará com Ele. Será protegido por Ele. Como é bom, amados, viver dentro da reconciliação. E quando a Bíblia fala que Ele nos reconciliou consigo mesmo, significa que Ele pagou o preço. Ele veio atrás de nós, literalmente. Veio nos buscar. Isso que significa o estar consumado de Jesus, irmão. Ele veio. Ele veio. Nós não temos mais dúvida. Não temos mais insegurança. Nós temos paz, alegria, porque Ele veio. Ele pagou o preço, irmão. Mas é preciso que nós sejamos reconciliados com Ele. Porque do contrário, você é um inimigo de Deus. Preste atenção. Se você não for reconciliado com Deus, você é um inimigo de Deus. Não brinca com isso, meu querido. Isso é muito sério. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que rejeitam a salvação padecerão eternamente por causa do seu pecado. Então a mensagem central do Evangelho, irmãos, a mensagem prioritária do Evangelho é que Deus veio nos reconciliar com Ele. Mas é preciso que a gente creia. E é preciso que a gente se entregue a Ele. É preciso que a gente busque a Ele. Porque do contrário, nós seremos como aqueles que negam o Senhor. E são tempos tão difíceis, né? Esse é o mundo que vivemos, irmãos. Um mundo de pecado, um mundo totalmente longe de Deus. Mas, amados, para nós que cremos, tudo isso é motivo de alegria também. Sabe por quê? Jesus está voltando. Amém, igreja? Isso prova que Ele está voltando. E cada dia mais a sua volta, o seu retorno está próximo. E quando Ele vier, Ele vai nos levar para morar com Ele. Mas aqueles que não foram lavados no seu sangue serão condenados. Essa é a parte triste. Mas não precisa se preocupar que lá no céu não tem lágrima, lá no céu não tem tristeza, lá no céu Cristo será tudo em todos. Então nós não vamos ficar tristes lá no céu, viu? Agora aqui é o momento de ficar triste. Esse é o momento de chorar. Esse é o momento de clamar a Deus pelos perdidos. Porque lá no céu nós não vamos mais sentir esse tipo de dor e sofrimento. Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. Então é necessário que cada um de nós faça como nos diz a palavra em Atos 2:21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor. Busque o Senhor. Clame ao Senhor. E você será salvo. Isso é promessa de Deus. Senhor Deus, eu quero ser salvo. Senhor Deus, eu quero ser reconciliado contigo. A palavra de Deus nos promete em Romanos 10, versos 9 e 10. E se nós confessarmos a Jesus como Senhor com a nossa boca, e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Isso é promessa de Deus. Se você crê em Jesus e se você quer ser salvo, é preciso que você entregue sua vida a Jesus. Do contrário, meu querido, você estará numa posição de quem não foi reconciliado com Deus, e quem não foi reconciliado com Deus é inimigo da cruz de Cristo. Mas, meus queridos, está consumado significa que Ele pagou o preço de um modo perfeito. A palavra bíblica usada para isso é propiciação. Lá em 1 de João 2,2, a Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Significa que lá na cruz, quando Ele derramou todo o seu sangue,
Aquele sangue foi o aval, aquele sangue foi o preço da nossa justificação. E a justiça de Deus foi satisfeita com a morte de Cristo. Porque Deus é justo e santo eternamente. Quando Isaías viu o Senhor, ou seja, ele viu os anjos do Senhor na frente do Senhor, e ele viu que Deus estava ali por detrás dos anjos, porque ele não poderia olhar para Deus. Os anjos clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso significa que ele é santíssimo, que a santidade dele, amados, é excelsa, é tão elevada que nós não compreendemos. Por isso, irmãos, que a propiciação dos nossos pecados, somente o Senhor Jesus poderia fazer. E foi o que ele fez. Ele exerceu uma propiciação perfeita. A palavra propiciação, segundo a enciclopédia bíblica de Boyer, significa o sacrifício de Jesus, de si mesmo e a sua morte, para cumprir a justiça divina e obter a reconciliação entre Deus e os homens. Quando a gente pensa, irmãos, no preço da nossa salvação, talvez a gente não compreenda muito bem o que isso significa. Por que propiciação? Por que Jesus tinha que morrer? Mas a Bíblia fala acerca desse sacrifício, que foi um sacrifício espontâneo que Jesus fez. Ele não foi forçado a isso, ele não precisava fazer isso, mas ele fez isso espontaneamente. Esse era o objetivo da vinda dele, da missão dele. E ele veio, amados, cumprindo assim o objetivo para o qual ele foi designado. Ele é o Cordeiro eterno de Deus. E ele veio e pagou o preço do nosso pecado, como propiciação perfeita por nós. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. A purificação de Deus é real, é verdadeira na vida do crente. Porque não é somente a certeza que vamos para o céu. Oh, glória a Deus, nós vamos para o céu, mas começa aqui na terra. Deus começa a trabalhar na nossa consciência, na nossa mente, nos purificando e trabalhando dentro de nós. Isso é obra do Senhor. Isso é a propiciação perfeita de Jesus em ação na nossa vida. E a Bíblia também nos diz, irmãos, que Jesus se ofereceu uma vez para tirar o pecado de muitos. Hebreus 9:28 e prossegue: ele aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. O povo de Deus vive nesse mundo, irmão, uma nova realidade. Agora nós esperamos a volta de Jesus. Nós sabemos que ele já veio, já pagou o preço, já se ofereceu lá na cruz e pagou o preço de um modo perfeito. E ele prometeu voltar. Lá na Páscoa, no dia em que Jesus ressuscitou, os discípulos viram anjos. E esses mesmos anjos, alguns dias depois, quando Jesus subiu às alturas, falaram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Porque esse mesmo Cristo que subiu, desse mesmo modo, há de descer uma segunda vez. Nós aguardamos a vinda dele. Nós esperamos ansiosamente esse dia. O dia em que ele virá para nos buscar. O dia em que ele virá para tirar da terra todo o pecado, e ele vai banir da terra todo o pecado, e ele vai purificar a terra com fogo. E então, amados, a Bíblia diz: vi novos céus e nova terra. Nós esperamos esse dia, o dia da vinda do Cordeiro. Mas note, irmãos, que a Bíblia diz que a propiciação não é para todos, mas para muitos. Não são todos que vão para o céu. Não são todos que vão ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Quem será lavado pelo sangue do Cordeiro? Quem vai receber sobre si as bênçãos da Páscoa, as bênçãos do sacrifício, as bênçãos da ressurreição? Todo aquele que nele crer. Todo aquele que acreditar nessa mensagem e se entregar a ele, será salvo. E o verá na sua segunda vinda. Mas, irmãos, está pago também é para nós a maior prova de amor que existe. Quando Jesus morre lá na cruz, ele está provando de um modo inequívoco o amor que Deus tem por nós. E a palavra de Deus diz: nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho
para a propiciação pelos nossos pecados. 1 de João 4,10. Essa é a maior prova de amor. Isso serve de alento para nós, irmãos, porque no mundo de hoje as pessoas não creem no amor de Deus. Porque se de fato crescem no amor de Deus, se entregariam a Deus. Porque a maior prova do amor de Deus é Jesus morrendo lá na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Essa é a maior prova do amor de Deus. Isso serve de alento para nós também, irmãos. Porque nós enfrentaremos muitas lutas nessa vida. Nós estamos já há quase 6 meses orando pelo missionário José Dilson e a missionária Zeneide. Muita gente não está orando. Muita gente não está compartilhando isso no Facebook. Você vê muita bobageira no Facebook. Mas são poucos os crentes que compartilham, que pedem oração, que falam, olha, vamos assinar lá o abaixo-assinado eletrônico. Se você não sabe o que eu estou falando, você precisa se situar melhor, meu irmão. Tem um abaixo-assinado eletrônico com 56 mil assinaturas, só 56 mil. Só 56 mil. Porque se de fato nós somos quase 1 milhão de presbiterianos nesse país, já devia ter 1 milhão. É verdade? Então você veja que nem para isso nós estamos muito bem ligados, né? Para ajudar um missionário, não só orando, mas assinando um abaixo-assinado eletrônico que vai ser enviado a presidente da República, pedindo que o Brasil se esforce um pouco mais pela libertação deles. Puxa vida, eles não fizeram nada de errado. Estão pregando o evangelho, só isso, e ajudando crianças abandonadas lá no Senegal. Mas isso mostra para nós, irmãos, que nós poderemos sofrer perseguições e tribulações nessa vida. Os irmãos foram lá para pregar o evangelho, estão lá presos. E a notícia que temos é que o missionário José Dilson não está bem de saúde. E alguém que talvez pergunte, puxa, mas o que a igreja está fazendo? Está fazendo o que dá para fazer, o que pode fazer, a igreja está fazendo. O reverendo Agripino, que é o presidente da PMT, tem divulgado os passos que a igreja presbiteriana está dando, junto ao Itamaraty, junto ao governo federal. Mas não é fácil você lidar com um país muçulmano, islâmico, totalmente fechado ao evangelho. Você fala, eles falam, aham, e não muda nada. E as lutas que nós vamos enfrentar, irmãos? Muitas vezes, no meio das lutas, a nossa fé, a nossa consciência é testada, não é? Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Não é isso que a gente pensa. Mas, irmãos, se ser pastor não é fácil, por um lado, tem hora que dá vontade de dizer qualquer outra coisa menos pastor, né? Por outro lado, é gratificante, porque a gente recebe dádivas celestiais quando vai ter com os irmãos enfermos, por exemplo. Os irmãos aqui da nossa igreja, Dona Odete, seu Esmeralda, Dona Ernestina, seu Generoso, Dona Assunta, seu Celso, são homens e mulheres de Deus, que estão passando por lutas e tribulações, mas que não têm negado a sua fé, louvado seja Deus, que testificam com suas palavras, com seus corações, que creem no amor de Deus. E nós cremos no amor de Deus. Se Deus permitisse que nós fôssemos presos, como lá o missionário está preso, será que nós íamos continuar crendo no amor de Deus? Então, meu querido, eu quero que você entenda isso, que a maior prova do amor de Deus por nós é Jesus morrendo lá na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Você pode não ter o carro que você queria. Moço, moça, muitas vezes sonha em ter um carro, uma moto daquelas, né? Sonha em ter uma casa. Você pode não ter tudo que você queria, os bens materiais. Você pode não ter o rosto que você queria, ou o formato de rosto ou de corpo que você queria. Você pode não ter muitas coisas, meu irmão. Você pode não ter muitas coisas, minha irmã. Mas nós temos o bem mais precioso. Nós temos a dádiva mais preciosa, que é a garantia, a certeza que nós iremos habitar um dia com o Senhor. Porque Ele pagou o preço. E essa é a maior prova de amor. Ele não precisava vir buscar a gente não, meu irmão. Ele podia nos deixar largados ao nosso próprio destino, à nossa própria vontade. E Ele não estaria cometendo nenhum erro por isso, porque nós somos pecadores. Mas quando Ele vem, quando Ele se encarna e morre naquela cruz e diz, está pago. Ele estava dizendo para o Pai, Pai, o preço está pago, Pai.
Eu cumpri até o fim a minha missão. Eu paguei o preço de cada alma que vai se converter um dia. O preço está pago. É um grito de vitória, irmão. Jesus é vitorioso, ele venceu. E ele venceu para nos salvar. Então eu pergunto mais uma vez para você: qual é o preço de uma alma? Qual é o preço de uma vida? Qual é o preço da tua alma? Será que você tem valorizado a sua alma? Porque se você não quer receber a salvação, é porque você não dá valor na sua alma. Você diz, não estou nem aí se eu vou para o inferno. É isso que você diz? A sua indiferença, a sua falta de vontade de entregar seu coração a Deus, a sua falta de desejo de andar com esse Deus, significa que você não dá valor à sua alma. Mas Deus dá valor à sua alma, meu querido. Abre teu coração, minha querida. Deus quer te salvar. Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. Deus quer que você vá habitar com Ele um dia, e antes que esse dia chegue, Ele quer te abençoar aqui na terra. Isso significa está consumado. É uma prova de amor irrefutável, a maior prova de amor que alguém pode ter, que é o amor de Deus por nós. E o texto tão conhecido de João 3,16, vamos falar todos juntos? Fala sobre isso. Vamos lá, bem forte. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, irmãos, Ele te amou de uma maneira tão grandiosa, de uma maneira tão tremenda, que Ele entregou o seu melhor. O melhor de Deus, irmãos, é Jesus. Esses dias alguém até falou assim, aquela frase, o melhor de Deus está por vir. E a pessoa falou assim, não, já veio, é Jesus. Aí eu pensei assim, sim, mas ele vai vir de novo. Ele vai vir a segunda vez, está por vir sim, porque ele vem para nos buscar. E nós vamos morar com ele, e nós vamos contemplá-lo, e nós vamos vê-lo, e nós vamos poder falar com ele, irmão. Estaremos com ele para sempre, e juntamente com todos os irmãos e irmãs que lá estão. E a palavra de Deus também nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que isso significa? Antes mesmo que nós existíssemos, Ele já havia nos amado e já havia pago o preço da nossa redenção. Que glorioso é o nosso Deus, irmão. Por isso que a Bíblia nos diz, como escaparemos nós se negligenciarmos ou rejeitarmos tão grande salvação? Não tem escapatória, meu querido. Quem rejeita a salvação não tem como escapar da ira de Deus. Porque é muito grande o perdão e o amor de Deus por nós. Então não rejeite. Não vire as costas para Deus. Não faça como o mundo está fazendo aí fora. Virando as costas para Deus, desprezando a Deus. Dizendo, não, eu não quero servir a Deus. Eu não quero ser servo de Deus. Eu não quero obedecer a Deus. É isso que o mundo está dizendo. E a palavra de Deus nos alerta em Hebreus 10. Esse eu queria que vocês abrissem. Abre aí, por favor, sua Bíblia. Hebreus 10, de 29 a 31. Porque é um alerta muito sério que Deus faz. E hoje, amados, é um momento propício para nós entregarmos nosso coração a Jesus, quem não entregou. E quem já entregou o seu coração a Jesus, se firmar na graça, se firmar na palavra, se firmar na fé e andar com o Senhor de um modo real e verdadeiro, cada vez mais perto de Deus. Hebreus 10, 29 a 31. Veja, irmãos, como nós temos que tomar cuidado. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos agora ao 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, vamos ler juntos o 39, irmãos, como uma declaração de fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição,
somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, irmãos? Meus queridos, é natural que quando vem a Páscoa, a gente fique assim com o coração comovido, né? Oh, glória, Jesus ressuscitou. Que bom, com alegria. Porque esse é um sentimento bonito, é um sentimento precioso. Mas é necessário que esse sentimento se traduza, amados, acima de tudo, em uma comunhão plena com Deus. Não adianta nada a gente se alegrar na Páscoa, a gente abraçar, falar feliz, feliz Páscoa, se a minha comunhão particular com Deus não está firmada, focalizada nele. É necessário, irmãos, que esse tipo de comunhão se manifeste numa vida prática, uma vida de fé, uma vida de participação da igreja. Amados, esse tipo de comunhão com Deus se manifesta na oração. Como você tem orado? Você tem tido uma vida de oração? Você tem buscado o Senhor? Uma vida de santidade, irmão. Uma vida de santidade. Santifica seu televisor para Deus, irmão. Santifica seu carro, santifica seu computador, santifica seus olhos, sua boca, seus ouvidos, sua vida, santifica tudo. Fala, Deus, aqui tudo é teu, então não vou usar nada que não for para a glória tua, Senhor. Então, se não estiver prestando, desliga. Se não estiver prestando, muda de canal. Sabe, faz esse tipo de coisa. Se você é santo, se você é de Deus, não pise em lugares, não vá em locais onde Deus é desonrado. Porque você está se igualando com aquele povo. Se você ama Deus, você não pode andar nesses locais. Você deve se santificar mais. Porque Deus vai te abençoar. Lembra que a propiciação purifica as nossas consciências? É isso, é santificação. Se, amados, nós cremos na Páscoa mesmo, não é só alegria e abraços, mas é uma vida de amor. Amor para com Deus acima de tudo. Mas amor ao próximo. Comunhão entre nós. Sejamos fortes, irmãos. Amém? Seja forte, não seja mole. Não seja um crente meia boca, seja um crente verdadeiro. Não seja um crente qualquer, não seja um filho de Deus mesmo. Abraça a fé, abraça Jesus. Páscoa é isso, irmão. Páscoa não é ovo de Páscoa só, não. Aí a minha irmã falou para mim hoje, pastor, então pode comer ovo de Páscoa, né? Opa! Se estiver sobrando lá, o pastor também gosta, né, de um ovinho de Páscoa. Mas não é só isso, irmão. Não é só comes e bebes, não é só abraços e apertos de mão. Páscoa é lembrar que ele pagou o preço lá na cruz. É o está pago. Oh, glória! Está pago. Ele pagou e ele ressuscitou. Glória a Deus, está pago. Você não vai pagar o preço do pecado mais porque ele pagou para você. Glória a Deus, irmãos. Isso é bênção. Bênção de Deus. O diabo fica doido com isso. Porque ele não pode tocar nos filhos de Deus. Então não dê moleza para o diabo também, meu irmão. Pisa na cabeça dele. Não deixa ele destruir você. Lute contra Satanás e Deus vai te dar a vitória. E para finalizar, lembremos de 1 Coríntios 15, 58. Sejamos fortes, sejamos valorosos na obra do Senhor e na comunhão preciosa, porque a palavra diz que no Senhor o nosso trabalho não será em vão. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos engrandecer a esse Deus que tudo fez e tudo faz para nos salvar, irmão. Não é só lá no passado, há tantos mil anos atrás, mas é hoje, aqui, agora. Ele faz qualquer coisa para te salvar, irmão. Qualquer coisa que eu digo, irmão, é se você está precisando de uma ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor. Me ajuda. Ele vai te ajudar. Senhor, eu estou fraco, Senhor. Ele vai te fortalecer. Senhor, eu estou triste, Senhor. Ele vai te carregar nos braços. Senhor, está difícil, a barra aqui é pesada, Senhor. Ele vai aliviar a tua barra. Ele vai te ajudar a carregar o fardo, irmão. Porque Ele é fiel. E Ele está presente conosco. O que Ele quer de nós é que nós nos entreguemos a Ele. É que nós abramos o nosso coração. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos. Fale com Deus neste momento. Entrega ao Senhor o teu fardo, meu irmão, minha irmã. Não saia daqui sem receber a maior bênção da Páscoa, que é a salvação.
Não saia daqui sem ter a certeza de que Jesus entrou no seu coração. Não despreze aquilo que Deus garantiu para você lá na cruz, quando Ele disse: está pago. Mas se eu pudesse abrir a sua mente e fazer você entender. Mas eu não posso, agora é você e Deus. Você já ouviu a mensagem. E você vai prestar contas um dia por essa palavra que você escutou. Não rejeite, não despreze, não pise o sangue de Cristo, mas entregue-se a Ele nessa noite. E se você gostaria de entregar a sua vida a Cristo, eu quero te desafiar a orar comigo nesse momento. Não vou pedir que você levante as mãos ou que venha à frente. Mas eu desafio você a falar com Deus no silêncio da tua alma. E a tua vida vai provar se você está falando de verdade ou se é da boca para fora. Se você quer a salvação, se você creu nessa noite, se você deseja que Jesus entre em seu coração, fale com Deus nesse instante. Repita comigo. Se você quiser falar baixinho, ou se você quiser orar em silêncio, não tem problema, porque Deus ouve os seus pensamentos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor pagou o preço. Preço da minha alma, preço da minha salvação. Obrigado porque não é por obras, mas é pela fé. E pela fé, Senhor, eu me entrego a Ti nessa noite. E eu te peço, Senhor, perdoe os meus pecados. Purifica-me dos meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador, Jesus. E eu creio que Tu me aceitas também, porque Tu me chamaste. E a Tua palavra diz: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Eu estou indo a Ti, Jesus, humildemente, Te imploro. Me salva, Jesus. Me salva do pecado, me salva da morte, me salva do diabo. Livra-me das garras de Satanás. Livra-me do meu pecado também, que habita em mim. Livra-me das tentações do mundo. Ajuda-me, Jesus, a Te servir. Faz-me sentir a Tua presença. Faz-me ouvir a Tua voz, Jesus. Fala comigo. Eu quero ter uma experiência pessoal contigo. Não só pelo que o pastor está falando, mas pelo que a Tua palavra diz. E eu quero ter essa experiência com o Senhor. Eu te peço, Jesus, habita em mim. Habita em mim. E eu te agradeço por isso, porque o Senhor é fiel. E eu creio que hoje o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida. Muito obrigado, Jesus. Em Teu nome eu oro e agradeço.